Oficial, estreia do Flamengo na Taça Guanabara, estreia com vitória 2-0. Carpegiani, Eugênio, é um capítulo à parte, até porque é um cara de muita personalidade. Então vamos começar com os meninos em campo, que mostraram também personalidade, um Flamengo completamente modificado. Nós vimos ali os torcedores na arquibancada, eles assumindo, olha, não conheço 9, eu não conheço 10, não sei que Flamengo é esse. Um Flamengo que está resgatando cada vez mais a base e mostrando que tem muito que se olhar, né, Eugênio? Agora eles já conhecem, né? Já conhece. Talvez o grande tesouro do Flamengo. O grande tesouro do Flamengo é a sua torcida, ponto. Mas eu estou falando ali dentro do departamento de futebol, é a base. A gente já viu ano passado, né, jogadores que apareceram muito bem, como o Paquetá, como o Vinícius Júnior, o Viseu, o Juan, vamos voltar naquela base lá de trás. E ontem, olha, uma surpresa positiva para todo mundo, porque não se esperava tanto do time. E ele jogou como um time grande, como futebol de gente grande, como um time adulto, foi lá e se impôs. A gente não sabe se o time titular do Flamengo teria o mesmo desempenho. Mesma vontade, Eugênio, talvez? Eu acho que é essa necessidade que eles têm de aparecer, de mostrar o porquê de estarem vestindo a camisa do Flamengo. Então, trataram isso com muita seriedade. É aquela coisa de quem ainda tem o que conquistar. É diferente de quem já conquistou, que fica um pouco mais acomodado. É natural da vida. Quem está buscando um espaço vai batalhar mais. Mas foi muito legal, assim, tudo muito positivo, nada para se criticar, só para elogiar quando você é surpreendido positivamente. A gente só se preocupa um pouco com o Flamengo porque às vezes a dimensão fica muito grande, né? Uhum. E aí a torcida cria uma euforia maior do que o que deve acontecer nesse momento. Parabéns, foram ótimos. Acho que dali o Flamengo tem que construir o seu futuro a médio prazo, dessa garotada que está subindo aí. Mas calma, né? Foi um primeiro jogo contra o Volta Redonda, que até se esperava mais do Volta Redonda, mas é um primeiro jogo, né? Foi uma partida e a gente espera que aos poucos o Flamengo possa ter ao longo do ano essa concentração, esse empenho, essa determinação que os jogadores mostraram ontem. Bom, então para o torcedor ir se familiarizando, já que o João Venturi perguntou ali, Calheiros, o 9 é o Wendel e o 10 é o PP. Que fez o golaço. Que fez um golaço. Gol. Então tem que se acostumando com esses nomes. E sabe, Olívia, eu ia entrar justamente nesse último ponto aí que o Eugênio tocou, né? A gente conseguir, e a gente mesmo, incluindo inclusive a crônica esportiva, de buscar, encontrar esse equilíbrio para de repente não jogar uma expectativa maior do que ela existe em torno dessa garotada. É um início de campeonato. E eu vejo um outro ponto também, Eugênio, que pode ser um ponto de partida. A gente sempre início de temporada, e perguntamos aqui mesmo no Bom Dia Fox recentemente, a importância dos estaduais. Eu acho que está aí. Está aí, ó. Está se desenhando uma nova proposta para esses campeonatos. Né? A gente fala tanto na importância dos grandes clubes recorrerem aos jogadores da base, porque não só como soluções técnicas, mas principalmente como soluções econômicas, né? Tá aí, ó. Que vitrine melhor do que os estaduais, não só o Campeonato Carioca, o Gaúcho, o Mineiro, o Baiano, o Pernambucano, o Paulista, para essa garotada mostrar serviço. Ontem um jogo com transmissão para todo o estado do Rio de Janeiro, para outras cidades, outros estados, enfim. E a garotada mostrando serviço, Eugênio. Tá aí tudo que aquilo que a gente vem cobrando ano a ano. Renovação. Aí para isso. Quem disse que o Brasil não revela jogadores? Para que isso pudesse acontecer nesse jogo de ontem, nesse campeonato estadual, houve uma modificação no regulamento, né? Que até o ano passado exigia a inscrição de determinados jogadores, limitava o número de jogadores da base que poderiam participar. Para esse ano, a Federação Carioca abriu a possibilidade da inscrição da garotada, né? Das divisões de base, e a gente viu o Flamengo colocar em campo um time majoritariamente composto por esses atletas, até em função de ter jogado a final da Copa Sul-Americana já avançado, né, no mês de dezembro. Mas é esse equilíbrio que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, situação parecida, não idêntica, aconteceu com o Fluminense, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Fluminense, e o time acabou perdendo o jogo. Uhum. E aí vai cobrar, essa geração não presta, esses jogadores não podem vestir a camisa do Fluminense. Então, assim, equilíbrio, calma,
Pro lado bom e pro lado ruim, tem que saber medir o que está acontecendo. Esse time do Flamengo se concentrou, fez pré-temporada, trabalhou nas últimas semanas juntos, com esse objetivo de representar o Flamengo nessas partidas iniciais. No clássico contra o Vasco já volta o time principal do Flamengo. Então, eles têm um objetivo a curto prazo e se dedicaram muito para isso. É diferente do Fluminense, que metade do time estava lá na Florida Cup, outra metade treinando aqui sem o Abel, e aí juntou tudo na última hora e foram para campo. Então, equilíbrio, calma e ir usando, é claro, o estadual como uma base para você observar outras peças importantes que fazem parte do seu grupo de jogadores. Bom, é muito bom esse alerta, Eugênio, porque é válido lembrar que foi a primeira rodada. É a primeira rodada, tem muita coisa acontecendo, você destacou Fluminense, nós vamos falar, o Botafogo, que não foi um time nem tão misto assim, já foi vaiado, então assim, vamos com calma nas análises, eu sei que o torcedor está morrendo de saudade do seu time, mas o ano está apenas começando. Os meninos foram bem, mas como o Eugênio bem disse, o elenco principal se apresentou não tem 10 dias, né? Então essa turma já estava trabalhando há bastante tempo. Vamos de hashtag? A galera já chegou sedenta aqui por participações no nosso telão. Vamos lá. Hashtag Bom Dia Fox Quinta. O Pedro Teodoro diz o seguinte: Eugênio Leal, seria uma boa para o Flamengo usar esse time de meninos nos clássicos também? Não, acho que não. Acho que você pode aproveitar um ou outro jogador. A utilização desse time de meninos foi necessidade, porque você tem que respeitar o período de férias da equipe principal. Chega num clássico, né, contra um time teoricamente mais forte do que o Volta Redonda, com a pressão, com a rivalidade, você tem que colocar em campo o que você tem de melhor. Ponto. É a camisa do clube, é a história do clube que está ali. Mas é claro que você pode aproveitar os meninos que mais se destacarem nos jogos que antecederem o clássico. Estou falando inicialmente desse jogo com o Vasco, que é o primeiro do Flamengo no campeonato. Legal, legal. O Teodoro perguntou, quase não sai. O Eugênio respondeu, agora vem a pergunta do Vinícius Silva. Eugênio, qual time com o melhor elenco do Rio de Janeiro? Isso aí é uma pergunta muito fácil de responder. É o Flamengo, Você pode elencar, então, qual seria a ordem, Eugênio, para não ficar tão fácil assim? Eu acho que o Flamengo está, em termos de elenco, nomes à disposição do seu treinador, assim, bem à frente dos demais. Bem à frente dos demais. E aí você tem ali uma disputa de Vasco com Botafogo pelo segundo posto nisso, alguns degraus abaixo do Flamengo, e o Fluminense por último. Ainda vejo o Vasco, mesmo com as saídas de alguns jogadores importantes, né, com ele um pouquinho mais rodado, robusto que o Botafogo, o que não significa que ao longo do ano o Vasco vai ter um desempenho melhor que o Botafogo, tá? A gente está cansado de ver isso. E o Fluminense, de fato, é o elenco mais frágil nesse início de ano no futebol do Rio de Janeiro. E ontem até é engraçado que eu estava acompanhando, né, o jogo do Flamengo e até a preocupação da garotada de evitar essa grande expectativa. Quer dizer, eles estão muito bem orientados com relação a isso também. Né? O próprio Lucas, que faz o primeiro gol, ele no intervalo ele dá uma entrevista e ele se emocionou muito, ele caiu de joelhos ali, como a gente está vendo, ele chorou, enfim. Aí ele na declaração ele fala, olha, só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Mas eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Chegou. Quer dizer, chegou, teve claro, oportunidade. Ele quer muito mais na carreira, mas ele vestiu a camisa de titular do Flamengo no jogo do Campeonato Carioca, time legal. Adulto. Eu consegui compreender a resposta dele. Eu achei legal a consciência. Opa, mas peraí. Não, eu não cheguei em lugar nenhum. Aí ele falou, ele pontuou isso aí. É uma estreia, é muito importante pra mim, vai ficar marcado na minha história. Primeiro gol como jogador profissional. Responsabilidade, enfim, estreia no campeonato oficial. E vai muito ao encontro do que a gente viu aí do Carpegiani, que a gente vai debater daqui a pouquinho. Antes a gente continua falando da garotada, falar do PP, comemoração. Que olha, fez um golaço, hein? O PP, você quer falar? Bom, teve golaço ontem no jogo do Flamengo, entre Flamengo e Volta Redonda, mas na hora da comemoração, aí sim, teve muita empolgação. Se liga só nessa imagem. Bom, a gente está vendo o Flamengo chegar no ataque, vem um golaço do PP, e aí, Eugênio, a garotada corre ali na mira da torcida para se abraçar.
Só que tem o empolgado, o camisa 7, o Lucas, ele passa direto, Eugênio. Ele faz um salto em altura ali, não foi nem distância, foi em altura. Ele conseguiu, a gente vai colocar a imagem ali de novo, ele conseguiu pular todo mundo, olha. Opa! Foi muito longe, ele passou direto, ele passa bem. Ele não se machucou, mas o Jean Lucas conseguiu fazer essa proeza na hora da comemoração. E lógico que todo mundo nas redes sociais, Eugênio, comentou, não poderia ser diferente. Olha, mais um. Dá pra virar atleta olímpico, né? Sei lá, salto em distância, ou salto em altura, calma, ou Jean, com vara. Não, eu poderia aqui estar rindo demais, mas eu confesso que eu tô com uma pontinha de inveja desse menino. Porque se eu fosse dar um salto como esse, eu levantaria 20 centímetros. Ah, não, você ia parar nas costas. Não, eu ia parar e ia voltar, não tem jeito. Agora, sabe o que me chamou a atenção dele também? Mas ele disfarçou e entrou na comemoração. Vocês perceberam também um detalhe raro nesse camisa 7 do Flamengo? Qual? Calção pra dentro. Camisa pra dentro. Camisa pra dentro do calção, a moda antiga. Verdade. Olha, na verdade, é moda antiga, não. Tempo eu não via isso. É como a regra manda. Exatamente. A regra manda isso. Ninguém cumpre, mas a regra manda. E, inclusive, os clubes, eles exploram essa tendência do jogador de futebol de usar a camisa para fora do calção. Muitas camisas nas costas têm na base o patrocínio. Né? E aí a gente vê uma imagem rara, hein? Olha, fazia tempo que eu não via uma camisa para dentro do calção. Eu acho que o Jean Lucas já garantiu o seu segundo ponto positivo com o Carpegiani. Primeiro, aqui nós vimos, o Calheiros destacou muito bem. Olha que você não enxerga bem, né? Mas você foi muito bem nessa, Calheiros. O Jean Lucas com a blusa para dentro do calção. E o segundo ponto dele, a gente vai acompanhar agora, porque o técnico Carpegiani falou sobre a volta dos titulares. Ele afirmou que assim que os jogadores tiverem condições de atuar 45, 60 minutos, eles irão retornar ao time. E falou da concentração da galera, da molecada, a turma sem telefone na mão. Dá só uma olhada. Então nós vamos estar enxertando esses meninos. Agora a ideia é Rodinei, René, Léo, Vinícius e Lincoln. Então agora esses 5 jogadores vão ser integrados nesse grupo para domingo. E assim sucessivamente, mas depois pode ser o Marlos. Então, diante das necessidades vão se formando, acoplado, juntamente com esses meninos, nós vamos estar dando oportunidade para que eles possam ter essa identidade mais forte com o torcedor, dando um suporte para que haja uma recuperação tranquila daquele outro grupo. Nós ali na frente vamos precisar de todo mundo, pelas próprias competições que nós vamos ter pela frente. É importante, né? A gente nota aí, fica bem claro que é uma transição, né, do trabalho, do planejamento de 2017 para esse início de temporada de 2018. Os nomes aí que o Carpegiani listou, que vão integrar esse grupo do Flamengo para esse início do Campeonato Estadual, são jogadores com menos partidas no ano passado. O que é natural, né, Eugênio? Mas encorpa muito esse time da garotada, né? Ah, sim. Você já ganha 2 laterais experientes, né? O Rodinei e o René. Tem o Vinícius Júnior, que na verdade, turma. É dessa turma, dessa geração, porque ele ainda tem 17 anos, né? Vai completar 18, então é desse grupo, ele conhece todo mundo. Vai ficar em casa, o mesmo acontecendo com o Lincoln, que é o cara que eu quero ver. Eu acho que é o jogador que o Flamengo tem que dar corda esse ano, porque tem potencial, tem talento, tem já rodagem em seleção brasileira de base. Tem que começar a botar esse garoto, porque acho que tem futuro, né? Assim como outros que jogaram ontem, eu inclusive destacava no Expediente de Futebol o Clebinho, lateral direito, o PP, e o PP, né, nos brindou com esse golaço. São jogadores que ao longo do ano podem ir paulatinamente ganhando espaço no time do Flamengo. Eugênio, nós acompanhamos essa declaração do Carpegiani, mas um pouquinho antes nós mostramos aqui na matéria do João Venturi um trechinho da coletiva que o Carpegiani cita. Olha, fiquei muito feliz com a concentração dos meninos, todo mundo sabendo e tendo consciência que aqui é Flamengo, o peso da responsabilidade, e o principal, o que mais chamou a atenção, quando ele disse que a molecada não estava com isso aqui na mão. Não tinha ninguém com o telefone na mão, todo mundo muito focado no jogo. Coisa rara, né? Porque telefone virou quase que um membro
do corpo, ainda mais para molecada, para o pessoal que vai na concentração, vai no ônibus, é fone de ouvido, e ele ressaltou isso. E não é muito só bacana, para jogador de futebol, para todo mundo. Para todo mundo, certeza. Todo mundo está sempre conectado através do smartphone. Concentração, seriedade, empenho, vontade de vencer, vontade de aproveitar essa rara oportunidade. Para eles é um sonho, é muito difícil a transição, a passagem de um jogador das categorias de base para o futebol profissional. A imensa maioria não chega. Se a gente pegar a quantidade de atletas na categoria júnior, não vou botar